E a primeira parada dela era pra ser Espanha, foi Espanha, e depois ela veio pra Portugal e já vive aqui já há mais de 4 anos. É difícil chegar em Porto, Uma viu? loucura, né? A Mila tava me contando que ela tem um trauma com a cidade do Porto, né? Porque você vive em Guimarães, que é distrito de Braga, né? Conta pra gente as experiências negativas que você já teve do Porto. Cara, não é tão negativo. Eu levo pela perspectiva de que é diferente da minha realidade. E, assim, a minha cidade, apesar de ter tudo, ser bem estruturada, tem 2 shoppings, hospital e etc., é uma cidade bem antiga. Até porque Portugal nasceu como conhecida cidade besta. É o Ali que nasceu dizem, né? Portugal, É uma população também que já tá acima de uma faixa etária, por exemplo, laboral. Acima de 60, 65, é uma população com idade um pouco mais avançada. Agora que a galera descobriu no YouTube que eu tava morando em Guimarães, que tem brasileiro pra caramba. Mas quando eu cheguei há 4 anos atrás, você nem ouvia sotaque brasileiro lá. Então, assim, lá trânsito é muito difícil. O trânsito que tem é 6 horas da tarde, quando o pessoal começa a sair da fábrica. E aí é tipo 5 minutos de trânsito. Então é o lá nosso tem muitas trânsito. fábricas lá. Na região de Guimarães tem muitas fábricas. Sim, Guimarães, na verdade, é o primeiro polo industrial que tem mais trabalho na área industrial do distrito de Braga. E depois, em segundo, vem Braga. Então, assim, Braga, que é a capital de distrito, a cidade capital de distrito, teoricamente, deveria ser a cidade com mais indústrias ali. Afinal, não é. É Guimarães. Então, sim, no sentido de fábrica, lá tem bastante. E também no sentido de turismo. Tanto no verão quanto no inverno, porque o turismo lá é histórico, então, e não tem praia. Então a gente não necessariamente é obrigatória ficar à mercê do verão. Não, porque são castelos, museus, Sim. então a gente acaba tendo turismo o ano inteiro, né? Caramba. Em Braga, então, eu já ouvi falar que Braga é conhecido como Bragazil, né? De tantos brasileiros que tem lá, é verdade? Nossa, muito. Tanto que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não fui direto para Guimarães. Eu até falo isso quando eu produzo conteúdo. Porque aqui em Portugal o aluguel é muito complicado, principalmente sempre foi. Agora tá ficando um pouco mais, mas na época que eu cheguei também era. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei com muito pouco dinheiro, não vou mentir. Então, eu tinha que pagar o mais barato possível num quarto. Eu cheguei em Braga porque eu me apaixonei em Braga porque eu vi o Globo Repórter. Entendeu? Eu fui junto com aquela galera que encheu Braga. Eu fui junto naquela reportagem. Saiu da onde no Brasil? Tu era da onde no Brasil? Eu sou de Salvador, da Bahia. Salvador, boa. Salvador lembra um pouco. Eu não vou falar que lembra bastante porque tá muito deteriorado. Infelizmente, a violência acabou com o centro histórico de Salvador. Mas eu acho que se tivesse da mesma forma estrutural aqui de Portugal, seria absolutamente idêntico. E eu entendo que é por questões coloniais. Sim. Que na época da construção deve ter trazido, né, muitas referências daqui de muita Portugal pra inspiração, construir. né? Exatamente. Mas a temperatura não tem nada a ver, né? Com Salvador e com Portugal em geral, não é? No inverno, meu Deus do céu. Nada. Salvador, a gente não tem inverno, pra ser sincero. Eu me adaptei ao inverno aqui em Portugal graças a São Paulo, porque eu migrei pra São Paulo anteriormente. ok. Posteriormente. Então, eu morei antes 3 anos em São Paulo. Então, foi o que me fez me adaptar ao frio daqui do norte. Mas se eu tivesse vindo de Salvador direto pra cá, nossa, eu acho que... Não sei se eu teria pedido pra desistir, porque eu tento manter sempre minha plenitude racional em todos os quesitos todos os passos que eu vou dar na minha vida. Mas seria um dos fatores que ia pesar bastante o frio, viu? Sim. Mas assim, aí eu fui pra Braga, aluguei um Airbnb em Braga, fui pra Braga pra procurar aluguel em Braga e ficar em Braga, porque eu queria ficar em Braga. Só que, cara, na altura, 4 anos atrás, um quarto em Braga tava 300 euros. Um quarto em Guimarães, 100 euros, 150 euros, 120 euros, 70 euros. Isso há 3 anos atrás. 4 anos atrás. 4 anos atrás. 70 euros. Então, tipo assim, eu falei, cara, entre 370... Olha que diferença. Vamos supor, vou ganhar um salário, que na época era 665 euros, porque na época tinha vários fatores. Quando a gente chegou, na situação que eu vinha 4 anos atrás, eu teria que entrar com trabalhos iniciais. Eu sabia que eu ia ter que estudar e crescer e evoluir. Sim. Mas eu ia entrar como trabalho inicial. Porque antigamente você só conseguia trabalho, ou você só conseguia documentação se você estivesse trabalhando. 100% o patrão é que tinha que fazer o seu documento. Sim, então você veio pra cá sem documentação. Eita, não faça. Você que tá assistindo a gente, isso foi há 4 anos atrás. Hoje em dia já não precisa disso. Outra realidade. Outra coisa, já tem muita gente. Então venha para uma mão de obra especializada, venha já através do visto de estudo, venha já preparado, indicado pro que você deseja fazer. Portanto, que use as nossas histórias aqui como inspiração. Eu costumo falar que eu fiz o melhor com o que eu tinha em mãos, em conhecimento, em sentido geral.
Eu saí de uma situação muito humilde no Brasil. Anteontem, eu descobri que Salvador é a 9ª cidade mais perigosa do mundo e a 2ª cidade mais perigosa do Brasil. Ou seja, eu nem sabia que eu morava em um dos lugares mais perigosos do Brasil e quase do mundo. E a pobreza, a miséria, é colossal, ela te engole. Eu sempre vivi naquela situação e tal, que a gente tinha que contar moeda pra comprar comida. E muitas vezes a gente tinha que escolher entre o almoço e a janta. Só que eu vivia ali em Cosme de Farias, que era uma comunidade, como vocês queiram conhecer, uma comunidade, uma favela, como queira. Mano, e eu estudei a vida inteira em escola pública. A limitação que eu tinha de conhecimento era da escola pública. Porque assim, minha mãe era analfabeta, minha mãe não sabia ler e escrever. Minha mãe me educou com a realidade que ela tinha. Sim. E ela sempre falava, eu era daquela que eu não queria estudar. Eu era daquela que tomava 6, passando arrastando e revolucionária na escola. Diretor me odiava. Minha mãe sempre falava uma frase pra mim. Minha filha, você tem que estudar. Minha filha, você tem que ter uma profissão. Pobre que não tem profissão, pobre que não tem um estudo, a política te engole e no final você está lavando roupa. Não tem mal nenhum você lavar roupa, porque minha mãe, antes de se aposentar, lavava roupa. Por isso que ela deu esse exemplo, porque era a realidade que ela tinha. Só que eu não quero que você viva o que eu vivo. A gente contar moeda pra gente conseguir se alimentar. E eu fui vivendo com aquilo. 16, 15, 14 anos vivendo. Comecei a trabalhar com 10. Fiz menor aprendiz na Fundação Nacional de Saúde com 16. Que não sei se ainda tem isso, que é programa de estágio. Eu recebia meio salário. Você tinha que estudar e trabalhar. Se você tirasse notas baixas, você perdia o meio período ali, né? O estágio. Poxa, tem que passar. Eu nunca perdi de ano. E outra coisa, minha mãe falava que se eu perdesse de ano, ela ia me dar uma surra. Então eu falava, ok, mãe, nem precisa ser tão gentil assim. Capaz. Minha mãe era delicada como coice de mula. E eu sempre tive isso. Eu sempre fui aquela pobre que não tinha conhecimentos, mas fala, pô, quero estudar, cara. Só que eu não tenho dinheiro pra pagar uma universidade. O que eu faço? Porque por mais que fale assim, a Universidade Federal da Bahia, que é a UFBA, não era uma realidade pra mim. Primeiro quesito, eu não ia passar na prova porque eu estudei a vida inteira em escola pública razoável. Não fiz a prova da UFBA, mas fiz o Enem. Olha pra você ter noção de como era meu conhecimento. Eu tirei uma nota no Enem, que dava pra fazer biomedicina, dava para fazer zootecnia, essas áreas. E eu falei assim, isso não é nada não. Cara, hoje eu vendo biomedicina, caramba, como não é nada. Você se arrepende de não ter seguido por aí, pra essa área? Cara, não, porque depois eu fui pra área de cozinha, num curso técnico. Só que minha mente era tão limitada que eu não conhecia biomedicina, cara. Tipo, eu só conhecia medicina, veterinária, odontologia. Eu não conhecia biomedicina. E é uma área tão grande, com um mercado tão amplo. E eu poderia ter ingressado. E eu não ingressei porque, sendo sincera, eu era ignorante. Foi até um dos pontos que eu criei meu canal. Porque a educação, ela salva. Eu sempre falo que o sistema, ele não tem medo do pobre que passa fome. O sistema tem medo do pobre que sabe pensar. Não é à toa que apenas 1% da população do Brasil recebe o mínimo necessário para viver de forma digna, que é 10 mil para cima. Porque o sistema precisa manter esses 99% na boiada, com a viseira fechada. E eu tava inclusa nesses 99%. Sim. Mas aí naquela altura você gostava então da parte de cozinhar, fez um curso disso, não é, nessa área, e foi essa bagagem que você trouxe pra Portugal. Como é que foi isso? Chegando em Portugal com essa bagagem da parte de gastronomia que você teve no Brasil. Cara, eu senti muita diferença. Quando eu cheguei aqui em Portugal, a área de gastronomia, bares, restaurantes, turismo, enfim, em geral, é muito forte. Cara, eu fiquei 3 dias desempregada porque eu quis. Mas, tipo, as empresas me ligando. E eu me cadastrei pelo aquele site, tipo, Net Empregos, a Indeed. Eu não fui pessoalmente entregar currículo em nenhum momento quando eu cheguei em Portugal. Então, eu fui nesse site, mandei o currículo, tipo assim, vou fazer manifia mesmo, mas vou mandar uns currículos porque vai me chamar só daqui a um mês. Com o pensamento do Brasil. Sim. Que a gente se candidata hoje pra empresa daqui a um mês chamar pra uma entrevista. No mesmo dia, as empresas já começaram a me ligar. E eu falei, cara, mas eu não tenho nem NIF ainda. Deu tudo certo, eu fui pro trabalho mais perto da minha casa, que era 500 metros da minha casa. E ele falou que fazia todos os meus documentos. Ele me fisgou no coração do imigrante que tinha pouca informação, entendeu? Foi, tu caiu nesse golpe. Caí bonito ainda, que esse meu patrão era esperto, que é uma beleza. Tem uma questão também que eu falo bastante pra galera, é se adapte ao novo. Portugal muda diariamente, a realidade do mundo muda diariamente. Cabe a você sempre se manter informado, sempre se adaptar. Isso eu não faço só na questão de trabalho, mas também falo na questão de documentação também. Sim. Tudo. Você tem que sempre estar se inovando e procurando informação pra você conseguir evoluir. E olhando pra trás, assim, pra Mila lá de algum tempo atrás pra Mila de hoje, tá valendo a pena essa jornada? Como é que tá sendo? Quais são os principais desafios? O que a gente pode falar pra quem tá em casa assistindo a gente, se preparar e aprender com essa história? Olha, Igor, vou ser bem sincera pra ti. Muitas pessoas falam, as dificuldades. Você não teve dificuldades? Cara, eu tive dificuldades. Eu falo sobre as dificuldades. A forma que eu falo das dificuldades é diferente que eu acho que da maioria das pessoas. Porque as dificuldades não são prioridades na minha vida. Só que em nenhum momento o processo
as escadas que eu estava subindo no processo, era a prioridade de destacar na minha vida. O destaque na minha vida sou eu. Sou eu correndo atrás, sou eu me esforçando, sou eu estudando, sou eu trabalhando, sou eu fazendo minha carreira. Trabalhei muito. No hospital eu trabalhava escala 12, 12 e 2 folgas, então eu trabalhava de 7 às 7 no dia seguinte de 7 às 7 folgava às 2. Mas eu trabalhei num restaurante que meu patrão era super escroto. Tanto que eu saí de lá basicamente meio que brigada com ele. Porque tinha dias que eu entrava 8 da manhã na cozinha, saía 5 da manhã do outro dia e 8 da manhã eu tinha que estar de novo dentro da cozinha. Ah, mas você é a cozinheira responsável. Mas, cara, eu tinha 4 horas de sono, 5 horas de sono, não tinha condição, sabe? E muitas vezes eu não almoçava, não dava tempo de almoçar. Tinha dias que eu até falei pra isso na hora que eu tava indo embora com ele. Eu entrava 8 da manhã, quando dava 8 da noite, eu olhava no relógio, não tinha nem almoçado, já tinha se passado 12 horas. Tipo, eu nem almoçava, cara. Ou seja, enchei no bolso do patrão de dinheiro e nem sequer almoçar eu tinha almoçado. Claro que existe dificuldade. Óbvio. Só que eu tenho um entendimento, tudo na vida existe um processo. Eu acho que até nesse meio mesmo estudantil, você não vai chegar aqui em Portugal e você vai receber em sim tudo que você fazer. Não, todo mesmo. mundo tem que me dar sim. Nem na aprovação da faculdade isso acontece. Mano, é você ser muito, sei lá, é ter muito rei na barriga, achar que todo mundo vai te dizer sim. Se você dá 2 opções pra pessoa, pra ela te dizer sim ou não, ela sempre vai te dizer não. Nunca dê a opção da pessoa te dizer não. Sempre deixe ela na opção de te dizer sim. Porque se a pessoa tiver essa opção, Igor, ela sempre vai te dizer não. Ela nunca vai querer doar o tempo dela pra você. Ela nunca vai querer doar algo dela pra você. Então, assim, óbvio que nesse percurso, nesse processo, independente de ser estudantil, aposentadoria, trabalho, você vai receber muitos nãos. Pra aluguel você vai receber não. Pra trabalho você vai receber não. Na escola tu vai receber não. Tipo, documentação nos órgãos públicos você vai ter que receber não. Tem que ter um jeitinho, né? Tem que ter um jeitinho. Um bom dia, fulano de tal, já olha no nome do crachá assim, essa é minha técnica. Eu chego pra fazer algum serviço público aqui em Portugal, já vejo qual é o nome da pessoa, e bom dia, senhora fulana de tal, como tem passado o dia, pra poder ali, né, conseguir um sim, porque o não vai vir sempre muito mais fácil do que o sim. E isso você foi aplicando também na sua carreira do marketing, né, Mila? Porque eu sei aí que você já vem trabalhando muito bem a comunicação, a oralidade, apresentar pros outros as formas de se fazer ou de se não fazer. Como que você vê aí o marketing auxiliando como plano de fundo nessa tua trajetória desde o tempo que tá aqui em Portugal? Como eu falei pra você, o sistema não tem medo do pobre que passa fome, tem medo do pobre que pensa. Tem que usar o sistema a seu favor, não contra você. Você não tem que odiar o jogador, você tem que odiar o jogo. No começo, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu passei muita dificuldade, principalmente na parte da documentação e legalização, porque, infelizmente, a nossa comunidade, de forma geral, na forma da maioria, existe sim muita gente boa, mas em sua maioria ainda é um pouco desunida. O outro quer ver o outro bem, mas não melhor do que ele mesmo. Então, quando eu cheguei aqui, eu via muitas pessoas falarem coisas que não eram verdade, consciente de que não era verdade. Por exemplo, não vai no Continente fazer cartão porque não fazem cartão para recém-chegado, sendo que o Continente faz cartão só com NIF. A empresa te mandou embora, se lasca, vai procurar outro trabalho. Não tem seguro-desemprego para imigrante. Imigrante não tem direito a nada. Imigrante só tem direito a trabalhar, ficar doente e passar mal em casa. Mentira. Imigrante tem direito a número de utente, entendeu? Independente de qual seja o tipo de imigração que tu fez. Tu tem direito a número de utente, a saúde pública tem direito ao PB4. Eu não sabia do PB4 quando eu cheguei aqui. Que é o acordo unilateral entre Portugal... Também tem outros países, mas com a gente falando aqui, né? Sim. Portugal e Brasil, que tu tem direito à saúde pública. E imigrante tem direito a seguro-desemprego, sim. Se você é mandado embora 1 ano e 4 meses trabalhando na empresa, tu tem direito a 6 meses de seguro-desemprego. Então, tipo assim, eu tive que pular muita fogueira por conta dos outros que me jogavam na bendita da fogueira. Então, eu tive que estudar essa parte de marketing, que foi a parte inicial. Tive que estudar thumbnails, títulos atrativos pra vídeo, porque também não adianta você postar um vídeo maravilhoso com um título que a pessoa olha e, tipo, não tem interesse de clicar, sabe? Mas estudar o marketing naquela perspectiva daquele ano, pra fazer os meus vídeos terem mais visibilidade, não é mesmo? Agora um assunto polêmico, que eu já ouvi na internet, muita gente falando mal de você, os haters vêm tudo, não sei o quê. Mila, conta pra gente dos produtos que você já vendeu na internet, serviços, se você já vendeu, se teve. Esclarece pra gente de uma vez por toda essa história. Tá, primeiro ponto, que eu já falei 500 vezes, mas quem não quer ouvir, não escuta. Assim, Igor, hoje, atualmente, eu acho que eu passei dos 350 mil no YouTube de inscritos e tenho 280 mil no Instagram, eu acho. E 75 mil no TikTok. É muita gente. Eu acho que é isso. Ou seja, existem perfis falsos com meu nome. Eu denuncio, a conta cai, mas eles voltam. É internet. Inclusive, seguidora minha já me mandou link do WhatsApp. Mila, esse número é seu? Pá, me mandou. Minha foto, meu nome, nunca vi o número na vida.
falando que era eu que estava vendendo assessoria e cobrando. E ela chegou pra mim e falou assim, Mila, eu não peguei porque você já declarou várias vezes no seu Instagram que você não faz assessoria. Mas a pessoa deixa tudo como se fosse. E eu falei pra ela, mas onde você arranjou esse número? Ela, foi no grupo de Facebook. Tem um perfil lá que é você, perfil, e deu o número falando, quer saber mais informações diretamente comigo? E só que eu achei estranho, porque não era o seu Facebook, você não tem Facebook pra seguidor, e a pessoa nunca mandava áudio. Era só mensagem. Eu falei, quero fazer videochamada, não faz videochamada. Então, assim, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ou seja, quando você ganha uma proposta muito grande na internet, automaticamente as pessoas tentam se aproveitar disso. E eu não falo só dos haters, eu falo também das pessoas que criam perfis pra dar golpe nos outros. Assim, eu nunca fiz assessoria, tá? Assessoria, eu assino NIF, não faço. Por isso que isso tem que ser feito com advogados que tenham a possibilidade de fazer representação fiscal, porque é muito grave você assinar o número de contribuinte de uma pessoa. É como se você estivesse se responsabilizando por todo ato fiscal daquela pessoa ali. Então isso é muito grave. Quando isso acontece, quando a pessoa ainda está no Brasil e precisa de um NIF, às vezes por algum processo de faculdade também é necessário, é importante fazer isso com um advogado. Tá? Um advogado, ele tem a lei do lado dele para ele representar. E aí você vai ter que preencher uma série de documentos. Você tem um limite de tempo dessa representação, onde quando você chegar aqui em Portugal, você vai passar pro seu número, seu nome. Então, façam as coisas com atenção e com segurança. Olha aí o que bombou no Esse Instagram. bateu 3,2 milhões. É sobre um auxílio, não é? Pra morar no interior de Portugal. Sim, isso também já tem... E atenção, vocês que assistem essas coisas nas redes sociais, isso tem um tempo, espaço muito bem definido. Às vezes as coisas que a gente já assistiu, isso foi de quando, Mila, tu lembra? Cara, não lembro. Porque de repente isso já não existe mais. Aí a pessoa vê o vídeo hoje e fala, isso não existe! Mas já existiu, é verdade. Esse auxílio ainda existe, Igor. Só que, assim, tem requisitos. Porque as pessoas acham que, assim, foi o que eu falei. Isso é um benefício. O nome já diz. Um benefício é um auxílio. O nome é Auxílio para morar no interior de Portugal. Auxílio. Auxílio. Vai te auxiliar. Não é o viés que você vai vir para Portugal, entendeu? Não é o dinheiro principal. Qual a intenção desse auxílio do governo? Pra desafogar os grandes centros, porque a maioria das pessoas estão ficando nos grandes centros e aí sobrecarregando o aluguel da localidade. Então o governo criou esse incentivo para as pessoas desafogar esse aluguel, porque nos interiores tem mais disponibilidade. Também tá difícil no interior, só que é um pouco mais fácil. Tem até um ponto que eu falo, atenção às cidades, tem algumas cidades, a maioria são vilas e cidades pequenas. Ou seja, não tem shopping, muitas não têm hospital. Às vezes não tem oportunidade de trabalho também. Não oportunidade de trabalho você pode trabalhar até 50 quilômetros depois da cidade. Existem requisitos. Não é assim, vou me inscrever, o governo vai aprovar. Não. Você tem que ter requisito. Primeiro, tem limite de idade, só vai até 50 anos. Outro ponto, se você for mais jovem, a prioridade de aprovar é do mais jovem, não é do que tem mais idade. Segundo, a prioridade deles é família. Ou seja, eles vão aprovar mais. Por exemplo, se tem 1000 candidaturas e 10 vagas disponíveis naquela altura daquele mês, eles vão aprovar pra quem é marido, mulher e 2 filhos, do que uma pessoa solteira. Porque eles querem também ajudar no repovoamento da cidade. Mila, pra gente já concluir aqui o nosso encontro, qual é a mensagem que você deixa pra quem tá assistindo a gente de casa, tá se preparando pra ir pra Portugal, ou então só teve essa ideia ainda, não começou o planejamento e acabou chegando nesse nosso material aqui? Qual a dica que você deixa pro pessoal que tá assistindo esse de casa? Eu vou dar um resumo geral, basicamente, porque eu não te conheço. Você que tá me assistindo aí de casa, provavelmente tá sentado no sofá com inúmeras dúvidas na sua cabeça, mas eu vou te dar um ponto base. Filtre muito bem as pessoas que você vai escutar. Você acha que um conteúdo específico não vai entrar na sua mente, mas no momento que você escuta esse conteúdo 10, 15, 20 vezes, ele acaba entrando na sua mente. E isso eu falo tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Portugal, sim, tem suas dificuldades, e eu sei que cada um aqui tem uma vivência completamente diferente. Então, quando uma pessoa chegar pra você postando a realidade dela como realidade suprema de toda uma população, não absorva isso. Porque, por exemplo, a realidade que o Igor vive é completamente diferente da minha realidade, que provavelmente vai ser diferente da sua realidade. Eu tenho uma visão, talvez, muito diferente de alguns. Como eu falei, as dificuldades pra mim eu tenho consciência que faz parte do processo. Como tem gente que acha que as dificuldades são coisas de outro mundo, que não deveriam ter, que tudo deveria ser mais fácil. Então, assim, tire suas próprias conclusões, estude, analise. Da mesma forma que você vê um vídeo no supermercado, você pode ver um vídeo
por exemplo, como autenticar seu histórico escolar, um vídeo, os valores de aluguéis de cada cidade, um vídeo sobre como é o transporte público na cidade X que você tá pensando em ir, tá? Um vídeo sobre cultura, sobre festas, sobre idioma, porque muitas pessoas também falam que tem medo de vir para Portugal e não entender os portugueses, porque falam que é quase impossível o entendimento. Assista vídeo, escute músicas portuguesas. Talvez na primeira, na segunda, na terceira você não entenda. Mas um período, uma rotina ali, você escutando, você vai meio que percebendo as coisas automáticas. A mesma coisa vai funcionar aqui no país. Então, se você decidiu que você quer vir para Portugal, porque eu não sei a sua realidade. Eu não sei o que você tá vivendo, eu não sei a sua vivência, eu não sei o que é que tá te forçando a sair do Brasil nesse exato momento, tá? Como a pessoa que tá do outro lado te julgando, ela também não sabe. Ninguém tem direito de te julgar porque a pessoa não sangrou a ferida que você tem. Você sabe onde tá sangrando, você sabe onde tá apertando. E você sabe se é necessário ou não essa transição e esse recomeço. Pega tudo de estudo que você puder fazer. Sempre procure informação, sempre se atualize, sempre estude. E defina por você mesmo. Defina pela sua cabeça. Como já dizia minha mãe, sua cabeça é seu guia. Não é seu vizinho que tem que tomar suas atitudes. Você tem que tomar as atitudes e se autorresponsabilizar pela sua vida. E ter consciência que milagre não cai do céu. Deus abre as portas, mas quem vai ter que meter o pé e entrar caminho adentro é você. Deus te mostra o caminho, mas quem vai ter que pegar o facão e abrir mata e ganhar o mundo é você. Então, assim, também não adianta você sentar no sofá e falar assim, Deus vai me prover. Ele vai te proteger. Mas que vai ter que levantar e fazer é você, tá? Então, assim, se informe, estude, se atualize. E se você chegou na conclusão que é o seu foco final, apenas se junte e consuma conteúdos de produtos e pessoas que agreguem na sua vida. Que você sabe que tá te passando de forma honesta, tá? Porque se você também ficar se linkando, né? Se vinculando com pessoas negativas e problemáticas, a sua vida vai virar um problema e uma negatividade.